Às vezes temos a oportunidade em nossas vidas de testemunhar eventos únicos, lendários, acontecimentos tão carregados de simbolismo que a própria estrutura das coisas é alterada a partir daquele instante. E no futebol não é diferente. De tempos em tempos o nosso esporte nos propicia algum momento tão único e raro que a partir dele tudo pode ser diferente. Meu nome é Diego Silveira e hoje a gente vai voltar 30 anos no passado até a Copa de 1994 para ver como o embate entre os dois melhores jogadores do mundo, representantes de escolas de futebol totalmente diferentes, moldou e mudou o mundo do futebol para sempre. Fica no vídeo até o final porque tem muita coisa que você vai gostar de ver. E se puder, já vai aí no botão do like e curte esse vídeo para dar uma força aqui pro canal. Vamos lá! Copa do Mundo dos Estados Unidos 1994. A mídia inteira se perguntava: poderia o melhor jogador do mundo conduzir a sua seleção à final da Copa? Como nós vimos posteriormente, a resposta foi sim. O melhor jogador do mundo e vice-artilheiro da Copa foi extremamente decisivo no caminho para a final. Mas talvez eu esteja falando de uma pessoa e você esteja pensando em outra. Então deixa eu esclarecer. Em junho de 1994, o melhor jogador do mundo, eleito pela FIFA e também detentor da bola de ouro da revista France Football, era Roberto Baggio, que tinha sido escolhido para os dois prêmios em 1993. E sabem quem ficou em segundo lugar na disputa pelo prêmio de melhor do mundo? Romário. É isso aí, antes da Copa, Roberto Baggio era o melhor jogador do mundo e o baixinho era o segundo colocado. Baggio venceu a votação que teve representantes de 71 federações e seleções do mundo inteiro. Além disso, o italiano também fez 5 gols naquela Copa, assim como Romário. Mas o que os credenciava a serem os melhores jogadores do mundo naquele momento? Aqui é importante entendermos que o futebol de clubes e campeonatos disputados tinha peso diferente do que tem hoje. Só para termos uma ideia, o Milan, campeão da Champions da temporada 93-94, não teve nenhum jogador entre os 3 mais votados para melhor do mundo. E olha que Maldini e Demetrio Albertini gastaram a bola naquela temporada. E falando naquela Champions de 93-94, Romário disputou o torneio chegando até a final, onde perdeu justamente para o Milan. E surpreendentemente, o brasileiro, que já tinha sido artilheiro da Champions um ano antes, marcou apenas 2 gols em 10 jogos pelo Barcelona. Mas se pela Champions ele não brilhou tanto, pelo Campeonato Espanhol foram 30 gols e 8 assistências em 33 jogos, vencendo o título de forma espetacular. Já Roberto Baggio não foi campeão de nada na temporada 93-94. Tinha sido campeão da Copa da UEFA na temporada anterior, mas ao final daquela temporada, pouco antes da Copa, assistiu o Milan ser campeão da Champions e a Inter de Milão vencer a taça da UEFA. No campeonato italiano, a Juve foi vice, com o Milan ficando em primeiro. Baggio terminou a temporada marcando 17 gols e dando 7 assistências. Ainda assim, Baggio, que era um meio atacante muito criativo e habilidoso, mas sem números tão expressivos e sem grandes títulos na temporada, foi eleito o melhor do mundo por ampla margem. O italiano teve 152 pontos na votação contra 84 de Romário. Confere aí na tela os 10 melhores daquela temporada e seus respectivos pontos. Baggio foi eleito porque representava naquele momento a ideia de futebol da imprensa europeia de uma forma geral. Um meio atacante habilidoso que chegava à frente para finalizar, capaz de jogadas inteligentes e que sabia cadenciar o jogo e que se destacava no fortíssimo campeonato italiano. A defesa intensa e o jogo pelo meio, com toques curtos, eram particularmente apreciados na Europa em meados dos anos 90. A bola rolou às 14 horas do dia 17 de junho de 1994 para dar início à 15ª edição da Copa do Mundo de Futebol. E o Brasil era sim um dos favoritos à Copa. Romário tinha destruído o Campeonato Espanhol e Bebeto também tinha feito uma temporada espetacular. Além dos dois, como vimos na lista da eleição de melhores do mundo, o Brasil ainda tinha Raí, outro que ficou entre os 10 melhores da temporada 93-94. Fora que ainda tínhamos Tafarel, Jorginho, Leonardo e mais alguns jogadores em grande fase. Mas talvez a Copa de 94 tenha sido a Copa onde as 4 grandes escolas do futebol tenham chegado em maior condição de igualdade para brigar pelo título. Vamos dar uma olhada nas outras 3 potências. A poderosa Alemanha era a atual campeã da Copa e vice-campeã da Euro, e vinha com nada menos que Rudi Völler, artilheiro da Copa de 90, Matthias Sammer, que seria bola de ouro em 96, Lothar Matthaus, melhor do mundo de 92-93, e o craque matador Jürgen Klinsmann. A Argentina, apesar das dificuldades nas eliminatórias, também tinha um time fortíssimo. Alejandro Mancuso, Ariel Ortega, Diego Simeone, Caniggia, Batistuta e principalmente Diego Maradona. Por fim, a Itália veio para a Copa com o melhor do mundo, Roberto Baggio, mas ainda tinham Albertini, Baresi, Maldini e Donadoni. Todos jogadores do fortíssimo futebol italiano que dominava a Europa com títulos da Champions e da Taça da UEFA. Voltando o nosso foco agora aos melhores do mundo e às suas seleções, a Itália entrou na Copa abandonando um pouco as suas convicções de defesa intensa para montar um time mais ofensivo. Ofensivo por os padrões italianos, que fique claro. E quase deu errado. Na primeira fase, a Itália perdeu para a Irlanda, venceu a Noruega e empatou com o México.
O grupo embolou completamente com todos os times fazendo 4 pontos, e a Itália só se classificou como o quarto melhor terceiro colocado dentre todos os grupos, algo que era possível na época por conta da Copa só ter 24 seleções, e até ali Baggio não brilhou e estava muito abaixo do que se esperava dele. O Brasil, por sua vez, teve uma primeira fase mais tranquila. Venceu a Rússia na estreia com Romário marcando, venceu Camarões depois com Romário marcando novamente e por fim empatou com a Suécia com gol de Romário. Nas oitavas de final, a Itália enfrentou a Nigéria num jogo duríssimo. A Munique abriu o placar aos 25 do primeiro tempo e os nigerianos colocaram os jogadores da Itália para correr e sofrer até os 43 minutos do segundo tempo, quando o craque enfim apareceu. Roberto Baggio empatou o jogo e levou a partida para a prorrogação. No tempo extra, os italianos viraram o jogo num pênalti que o próprio Roberto Baggio cobrou, marcando o segundo dele na partida. Já o Brasil sofreu com calor e também com um jogo duro contra os anfitriões americanos, até que aos 27 do segundo tempo, Romário dá uma assistência perfeita para Bebeto marcar. Ali nascia a expressão "faz e me abraça". 1-0 e o Brasil avançava para as quartas de final. Na fase seguinte, a Itália enfrentou a Espanha, que não tinha tradição em Copas e nem um time muito forte. Os italianos abriram o placar, mas a Espanha de Camineiro buscou o empate. E novamente no finzinho do jogo, Roberto Baggio apareceu para marcar e classificar a Azurra para as semifinais. Na outra chave, o Brasil jogou as quartas contra a poderosa Holanda num jogo sensacional. O Brasil abriu 2-0 com gols de Bebeto e Romário, mas a Holanda chegou ao empate. E sabe quem se destacava pela Holanda naquele momento? Dennis Bergkamp, o terceiro melhor jogador do mundo. Mas antes que Bergkamp aprontasse mais, nós tivemos aquele lendário gol de falta de branco para colocar o Brasil na semi. Nas semifinais, o jogo da Itália foi contra a Bulgária de Stoichkov, que era o quarto melhor jogador do mundo e vinha sendo o artilheiro da competição. Foi um jogo muito pegado e duro, mas novamente Roberto Baggio se sobressaiu na melhor partida dele na Copa. Foram 2 gols dele, despachando os búlgaros por um placar de 2-1. Os italianos, que quase não passaram da fase de grupos, estavam na final, e Roberto Baggio, que não tinha marcado um gol sequer na primeira fase da Copa, despertou quando a Itália mais precisava dele. Eram 5 gols nos 3 jogos decisivos. O Brasil fez uma semi dificílima contra a surpreendente Suécia, que era do grupo do Brasil na primeira fase e já tinha empatado aquele primeiro jogo. E como era de se esperar, os suecos fizeram um jogo bastante físico e tentaram tirar o espaço dos brasileiros. Até que Jorginho achou Romário entre os 2 zagueiros grandalhões da Suécia e o baixinho subiu para marcar de cabeça o seu 5º gol na Copa e dar números finais ao placar. 1-0 e o Brasil voltava a uma final de Copa após 24 anos. Chegamos à grande decisão em 17 de julho de 1994 no estádio Rose Bowl em Pasadena, Califórnia. Os 2 melhores jogadores do mundo frente a frente, cada um com 5 gols na Copa. Aquele que se destacasse, que conduzisse sua seleção ao título, escreveria uma página importante e certamente teria um lugar definitivo na história do futebol. Vale ressaltar aqui que Roberto Baggio havia sentido um possível estiramento no jogo contra a Bulgária e cogitou-se até que ele não jogaria, mas esteve em campo até o final. E no forte sol do verão californiano, as 2 seleções tricampeãs se enfrentaram com muito respeito um pela outra. A escola do futebol defensivo e da tática contra a escola do drible e da técnica. Nunca foram antagônicos, mas faces diferentes de um todo, que é o futebol. E como num jogo de iguais, nenhuma seleção venceu, e os 2 melhores do mundo não conseguiram se destacar individualmente, nem no tempo normal e nem na prorrogação. A solução eram os pênaltis. Nas cobranças, Romário marcou o seu, no canto, quase indefensável, enquanto a Itália, que já tinha perdido 2 cobranças, depositou todas as suas esperanças nos pés do seu melhor jogador, o melhor jogador do mundo. E a cobrança foi para fora. Foi para cima, para longe. Roberto Baggio perdeu o pênalti que encerrava a Copa do Mundo de 1994. Como numa passagem de bastão entre o ex-melhor do planeta e o novo melhor do planeta, Baggio precisou ser amparado pelos seus colegas, enquanto Romário levantava a taça FIFA do primeiro país tetracampeão mundial. Terminava a Copa do Mundo e começava a nova dinastia brasileira no futebol. Contando a partir dali, o Brasil chegaria a 3 finais de Copa seguidas, vencendo 2, e teria 8 vezes um brasileiro eleito como o melhor do mundo nos 13 anos seguintes. A tempestade de gols que Romário marcou na temporada e o título da Copa do Mundo fizeram com que Romário fosse eleito o melhor jogador do mundo por uma ampla margem de votos e ajudaram a elevar o nível de exigência para alguém ser eleito o melhor jogador do planeta. Se hoje é impensável um jogador que não venceu nada ou que não fez dezenas de gols vencer o título, isso se deve em grande parte àquela incrível temporada de Romário. Já Roberto Baggio jamais se recuperou totalmente do trauma daquele pênalti perdido. Ele venceria a Série A italiana na temporada 94-95 pela Juventus e novamente em 95-96 pelo Milan, para onde se transferiu no ano seguinte. Sempre jogando um bom futebol, porém sem ter novamente o destaque diante da Copa. Baggio ainda jogou a Copa do Mundo de 1998, onde fez 2 gols e deu 2 assistências, mas a Itália caiu para a campeã França nas quartas de final.
Se aquele pênalti de Baggio não tivesse entrado, ainda assim o Brasil poderia se tornar campeão, pois teria mais uma cobrança que, se convertida, daria o título à seleção brasileira. Ainda assim, o peso simbólico daquele pênalti e a forma como ele foi perdido ecoa até hoje pela história do futebol. Se a Itália fosse campeã, provavelmente Roberto Baggio seria eleito novamente o melhor do mundo, e isso provavelmente mudaria a forma como toda uma geração veria o futebol dali em diante. Após a Copa, as atenções dispensadas ao futebol italiano foram migrando para a Liga Espanhola, onde os jogadores tinham mais espaço para jogadas magníficas e Ronaldo, Rivaldo, Djalminha e outros viriam a brilhar intensamente. Os espectadores queriam ver menos marcação e mais ataques, dribles e arrancadas. Romário foi o primeiro sul-americano a ser eleito o melhor do mundo, um diamante que o PSV encontrou em terras brasileiras e levou para a Europa, assim como foi com Bebeto e com Raí. Quantos mais existiam? Sobre a forma como perdeu o pênalti batendo por cima, Roberto Baggio chegou a afirmar: nunca havia cobrado um pênalti por cima do gol. Acho que foi o Senna que puxou aquela bola pro alto. Acredito que foi ele que fez o Brasil vencer. Foi uma referência ao inesquecível ídolo Ayrton Senna, que tinha falecido pouco antes da Copa, naquele ano. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo que trouxe grandes recordações e que foi muito gostoso de fazer, mas que reflete apenas a minha visão sobre como aqueles eventos mudaram o futebol. Deixa nos comentários se você concorda ou discorda. E se você viveu aquela época e quer ver mais, eu vou deixar aí no final um card para você clicar e assistir ao dia que Romário destruiu o Real Madrid, justamente nesse ano aí de 1994. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente a produzir ainda mais conteúdo como esse. Valeu!